Olá, nessa sessão vamos ver então sobre Launch Files. Então, Launch Files são arquivos escritos em XML, uma linguagem que a gente consegue entender bastante facilmente, em que a gente vai inicializar nossa aplicação, ou pelo menos subparte delas, podendo iniciar um ou vários nós ao mesmo tempo, definindo ainda parâmetros, renomeando alguns tópicos e adicionando também condições na inicialização deles. Então, para a gente criar então os nossos launch files, estou aqui com o VS Code, vou aqui para um terminal. Vamos primeiro então aqui criar um pacote do ROS em que a gente vai colocar todos os nossos launch files. Isso é uma prática que é comum se fazer, mas você pode em todos os seus pacotes também adicionar os launch files, não tem problema. Mas aqui vamos adicionar criar um pacote só para isso. Então, estou aqui no terminal. Vamos então aqui para a pasta src. Vamos então criar o nosso pacote que vai ter todos os nossos launch files. Então, para a gente criar um pacote, cat_key underline create package, e o nome do nosso pacote vai ser my project bring up. Não, por enquanto, a princípio a gente não vai precisar de nenhuma dependência nele, então podemos rodar ele só assim. Então ele já foi criado, a gente pode só dar um cat_key underline make aqui. Ops, né? Voltando aqui no diretório principal do Workspace. Só para garantir que ele encontrou e tudo mais. Então, dando um search novamente. Ok. Então, voltando aqui para o VS Code, a gente vai ver que a gente tem um novo pacote aqui dentro. Que só tem o CMakeList e o package XML. Então, aqui dentro a gente vai criar então uma pasta chamada launch. Então aqui dentro a gente vai criar os nossos launch files. Então vamos criar um primeiro launch file em que inicie o nosso counter em C++. Então vamos aqui criar um novo arquivo. Vamos chamar ele então de counter underline cpp.launch. Ok. E aí, para a gente definir o launch file, como pelo tipo de escrita deles ou no XML, a gente sempre vai definir por tags. Então, a gente sempre vai começar ele e terminar ele com as tags launch. Então, e aqui começa com launch e termina aqui com launch também, só observando que a gente tem que botar essa barra aqui para ser reconhecido como uma tag de fechamento desse contexto aqui. Ok. E para a gente conseguir então inicializar um nó, a gente vai então aqui adicionar a tag node, o nome que a gente vai colocar, então counter underline cpp, vamos chamar ele simplesmente de counter cpp. Aqui a gente define a tag package, então está definido dentro do pacote my project cpp, certo? E dentro do nosso pacote cpp tinha um nome lá que a gente dava, a gente não dava não, mas o tipo do nó que era executado. Então quando a gente dava lá rosrun my project cpp, a gente executava o counter. Então justamente esse é o type que a gente tem que botar aqui, counter. E por último a gente põe aqui uma última tag, um último parâmetro que é opcional, chamado screen. Então, ok. Então para a gente terminar uma tag na mesma linha, a gente termina ela com essa mesma barra e com maior que. Então ele vai entender que na mesma linha, sempre uma tag. E se for em várias linhas, aquela nossa tag, a gente repete aquele mesmo nome, só que botando essa barra aqui. Então, para a gente inicializar um nó dentro de um Launchfire é sempre dessa forma. A gente define um pacote que ele está, o tipo, então nesse caso o counter, e o nome dele. Aqui você tinha um parâmetro que é o output, que é o screen, que a gente está dizendo para todas as informações que a gente for
mostrar ali no terminal usando rosinfo até o standard out do C++, eles vão mostrar naquele terminal que a gente executar o roslaunch. Então, vamos agora aqui, vamos então testar nosso roslaunch. Então, aqui nesse mesmo terminal, vamos vir aqui, então, roslaunch, my project bring up, só digitar aqui que ele deve achar, e ele achou aqui, né, caso ele não esteja completando o Alt Tab, você continua digitando que ele vai indexar uma hora aqui no terminal, e ele já encontrou aqui o counter CPP. Então, uma vantagem do Launchfile é que a gente não precisa mais executar o ROScore. Então, usando o ROSLaunch, ele verifica se já existe um master rodando. Se não existe, ele executa o master. Então, isso já começa a ficar bem mais prático a gente executar, inicializar e executar as nossas aplicações. Então, aqui ele já diz, né, que rodou esse nó aqui, counter CPP, alguns parâmetros padrões que sempre define. E então nossa aplicação já está rodando. Então, se a gente ir em outro terminal aqui, a gente vai ver aqui host-topic list. Então a gente vê lá de novo o current count, number, tudo mais. Então a gente dá um echo aqui, current count. A gente já consegue ver aqui nossa informação. Se a gente dá um rosrun aqui, my project cpp, e botar aqui o number publisher, a mesma coisa, a gente vai ver as informações executando e aqui ele mostrando, né, a contagem. Então, porque a gente botou o screen output, ok? Então, beleza. Vamos então incrementar um pouco mais no o nosso launch file e também explorando e entendendo o que mais a gente pode fazer aqui dentro. Então, outra coisa bastante interessante que a gente consegue fazer no launch file é a gente renomear os tópicos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, voltando aqui na explicação, o current count. Então, a gente pode renomear ele sem ter que ir lá mudar o código-fonte. Então, para isso, vamos abrir então aqui em mais de uma linha o Node, né? Só apagar essa barra aqui e aqui a gente escreve barra Node e fecha aqui no final. Então aqui a gente pode definir parâmetros, condições de renomeação dos tópicos e até outros argumentos. Então, para a gente renomear um tópico, a gente utiliza a tag chamada remap. Então ele vai remapear um tópico para outro. Então remap from current count, vamos remapear para simplesmente count. Ok? E isso aqui, como é apenas, vamos dizer assim, um script, a gente não precisa compilar nem nada. Então a gente pode só rodar aqui. E a gente pode aqui dar um host-topic list. E a gente vai ver aqui o count funcionando exatamente da mesma forma. Vou dar um host-topic echo aqui, current count, ele vai reclamar que ninguém está publicando nele. Exatamente o que a gente mudou o nome. Então ele se chama agora apenas count. Okay, mesma coisa. Beleza. Então isso é bastante útil quando a gente tem um nó aqui que a gente quer utilizar ele para várias aplicações. Então, por exemplo, eu tenho um nó que processa as informações de uma câmera, e aí eu tenho várias câmeras, e eu quero então um tópico para cada câmera, né? Para eu conseguir saber processar de forma diferente, saber de onde está vindo a informação, e etc. Então a gente aqui consegue definir o nome de cada uma delas sem problema algum. Então, outra coisa legal também que a gente pode fazer dentro dos launch files é a gente definir argumentos para o nosso launch file. Os argumentos já era algo que a gente poderia definir dentro dos nós, do rosrun, quando a gente executa apenas o, o nó, né, usando o rosrun, mas não é algo tão amigável. Aqui no launch file isso fica um pouco mais fácil de a gente ver e até de utilizar. Então, por exemplo, para a gente definir um argumento, que vai ser um argumento, vamos dizer assim, de entrada do nosso launch file, é bem simples também. Então a gente pode ver simplesmente aqui definir, geralmente, né, no início do nosso launch file,
Então definir aqui argname igual, então o nome do nosso nosso argumento, nossa, vamos dizer assim, variável, pode pensar dessa forma também. Então vou chamar aqui de number topic. Então vou definir aqui o nome, vai ser um argumento que a gente vai definir qual é o tópico que a gente vai publicar, para adicionar na contagem. Então, em vez de number topic, vamos botar aqui que o default é o próprio number, que já existe. Então, se a gente não define nada nesse argumento, ele já vai utilizar o number. E aqui a gente faz um outro remap, então. Então, from number, que era o que a gente publicava, a gente usa então, para a gente usar o valor do argumento no to aqui, a gente tem que fazer a seguinte operação. A gente tem que então botar o cifrão, abrir parênteses e colocar arg number topic. Então, esse number topic, quando a gente não definir ele sempre vai ser o próprio number. E aqui ele vai então substituir o arg dentro do to aqui, né? Vai substituir por esse arg number topic. Algo que é possível também fazer são coisas normalmente que a gente vai poder fazer operações bem simples, até calcular alguns valores de expressões, tipo eval, e utilizando a expressão eval, que em vez do arg seria eval arg, por exemplo. Então é um pouco limitado, não dá para a gente fazer tantas operações, mas é possível também. Então posteriormente eu já vou mostrar como colocar uma condição if, por exemplo. Então, ok. Então vamos parar aqui, né? Então, se eu voltar aqui, launch my project pickup counter underline cpp, e eu tentar apertar tab aqui, ó, ele completou aqui number topic. Então, vamos colocar aqui, ó, para a gente definir então esse number topic, a gente tem que botar dois pontos igual. Vamos colocar aqui então new number. Ok. E quando a gente colocar aqui host topic list, a gente vê aqui new number. Se a gente fechar ele e não definir nada, a gente vai ver que vai ficar exatamente number. Então aqui a gente pode renomear os argumentos, né, os tópicos, usando os argumentos sem ter que mexer em uma linha de código do nosso programa. Só para mostrar para você também, para a gente ver aqui, que vamos copiar esse trecho aqui e vamos deixar sem os parâmetros aqui, só colocar aqui. E vamos colocar um outro nome aqui. Então, counter 2. Então, vamos inicializar um outro nó do mesmo tipo. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Como a gente não definiu nada aqui nos tópicos, vamos estar com os nomes de tópicos originais. E só para a gente ver que a gente pode, então, a partir do único código de um nó, inicializar ele, instanciar ele múltiplas vezes. Então, a gente vai upar ele aqui de novo, começa ele. Ok, a gente vê aqui que ele começou, né? Counter CPP underline 2. Os topic list, a gente não definiu, a gente tinha definido count, né? Então a gente tem count e current count e o number. Os dois estão escritos nele. Então, se a gente mandar um aqui para o number, os dois valores aqui vão incrementar. E aqui, se a gente der os node list, a gente vai ver também esses dois nós. Então, aqui a gente já consegue ver que a gente pode então utilizar várias vezes o mesmo código do nó. Não precisa se importar muito com aquele nome que a gente definiu, né, lá no código mesmo, na hora de inicializar, porque ele sempre é alterado aqui nesse parâmetro aqui. Então vamos só apagar esse teste que a gente fez. Então, outra possibilidade que a gente tem, um outro recurso que a gente tem nos launch files, é a gente conseguir incluir eles, então aproveitar um launch file,
chamar ele dentro de um outro launch file. Então, para isso, vamos criar mais um launch file aqui. Vamos chamar ele então de myproject.cpp.launch. Então, aqui novamente, vamos definir aqui launch. Ok. Então, vamos primeiramente incluir o launch file que a gente já tinha criado. Então, para a gente incluir, basta abrir a tag include, bastante óbvio. Então, include file, então o arquivo que a gente quer incluir. E para isso, como a gente está usando aqui já o ambiente ROS, que auxilia a gente quer chamar um arquivo dentro do nosso pacote. Então, para isso a gente poder botar o path inteiro dele no nosso sistema, mas é muito mais prático a gente usar esse comando aqui dentro do ROS. Então, que é, a gente abre parênteses, põe o cifrão na frente e põe aqui find my project bring up. Então, ele vai verificar o path do nosso pacote. Então, acaba ficando muito fácil a gente compartilhar e tudo mais, porque ele vai sempre atualizar esse caminho, né, que ele vai verificar, barra launch, barra counter, underline cpp ponto launch. Ok? A gente abre, fecha aqui e vamos, né, só adicionar essa linha aqui. Então é interessante porque a gente consegue definir aquele argumento que a gente definiu na linha de comando, a gente consegue redefinir ele aqui dentro também. Então vou abrir aqui de novo argname igual a number topic, que era o nome do nosso argumento, e o valor vamos colocar new number. Ok. Então, se der algum erro, o evento possivelmente é alguma dessas tags aqui que estão sendo fechadas incorretamente, natural, esquecer, detalhezinho que a gente sempre tem que prestar atenção. E vamos já aproveitar e vamos inicializar nosso publisher também. Então vamos aqui criar um outro nó, chamado node, vou chamar ele de num pub cpp do pacote my project cpp do tipo number publisher. E vamos colocar também aqui um output e screen. Ok, vou fechar ele aqui no final. Ok, então esse nosso launch file ele vai chamar outro e aí depois definindo o nome desse tópico, definindo o argumento aqui e também vai inicializar um outro nó. Então, voltando aqui no comando, a gente vai ver aqui. Então, inicializando ele, a gente vai ver aqui que existem dois nós, como a gente queria, né? Counter CPP, num pub CPP. E a gente vai ver aqui as node list. Ok. E aqui no host topic list, a gente vai ver aqui. E mostrando um último item aqui, é a questão de a gente poder usar um if. Então, a gente pode verificar alguma condição para ver se a gente quer inicializar ou não algum nó, ou mesmo definir um outro parâmetro, que a gente vai ver logo em seguida como trabalhar com os parâmetros do ROS, que tem muito a ver também com os launch files. Então, a gente pode utilizar condições de if e eval, de evaluation, para a gente fazer algumas coisas. Então, primeiro, vamos fazer a seguinte condição, que dependendo de uma variável, eu inicializo ou não um novo contador. Então, vamos criar aqui um novo argumento. Então, vou aproveitar aqui esse trecho aqui, né? Argname, vamos chamar ele de new counter. E vamos colocar aqui, em vez de value,
colocar default. Vamos colocar aqui então em true. Então, se essa condição for verdadeira, eu quero inicializar um novo nó. Então, copiar essa linha aqui, vai ser um node name, vamos chamar de counter cpp2. Dentro, que ele está dentro do pacote myprojectcpp, só que ele vai ser do tipo counter. Ok. E para a gente então adicionar um if é bem simples. A gente vai colocar então group, ok, if igual a, e aí a gente tem que colocar alguma condição aqui. Então nesse caso vamos simplesmente colocar arg new counter. Okay. E aqui só fechando essa tag group. Então, se o arg new counter, se o argumento new counter for verdadeiro, ele vai inicializar um outro nó também. Então, aqui a gente poderia usar uma outra expressão de eval e avaliar alguma expressão de fato. Então, que é algo também bem tranquilo de a gente usar aqui, se for o caso. Então, vamos rodar novamente este Launchfile aqui. Ok. Ops, teve algum problema aqui na tag, vamos ver qual que é o problema. Então, avaliando aqui, o problema foi justamente aqui, eu que errei aqui na hora de preencher, que essa barra é antes do group. Então, colocando aqui. Beleza, então é normal mesmo a gente acabar preenchendo errado aqui, sem problema algum. Então, rodando de novo aqui a nossa aplicação, a gente vai ver aqui então que ele criou, já dizendo aqui os nodes, né? 3 nós, em que esse nó aqui, esse segundo nó que a gente colocou, ele está realmente mostrando aqui, printando a informação. Se a gente der um host topic list, a gente vai ver então que existe aqui o number, o new number, o count e o current count, justamente porque nesse segundo nó a gente não definiu, não redefiniu nenhum nome de tópico, né? Então nós temos 4 tópicos diferentes. Exatamente o que ele fez, né? Como a gente não redefiniu nenhum nome de tópico, nesse caso esse number publisher está em sincronismos assim, né? Publicando as informações para esse aqui. Antes a gente não via nenhuma informação sendo publicada, porque justamente a gente não estava publicando no number, né? A gente não estava publicando no caso no new number, por causa disso. Então, na próxima aula a gente vai ver sobre parâmetros no ROS, como definir eles nos nós, como utilizar eles, e depois também a gente vai ver como definir ele e aproveitar eles dentro do Launchfiles. E como uma tarefa para a próxima aula, tente então criar um Launchfile para nossa aplicação em Python. Então, um Launchfile que inicialize o counter e o number publisher, definindo alguns dos tópicos, porém os nós em Python. Lembrando que aqui eu fiz todas essas operações aqui, inicializei todos os nós do CPP, do C++, mas aqui não teria problema algum em eu inicializar o que está em Python no mesmo launch file, sem problema algum, não há qualquer dificuldade ou divergência em ter esse problema. A única coisa que a gente tem que observar quando a gente inicializa os nós é não colocar o mesmo nome mesmo, que aí a gente vai ter um erro ali que só um deles vai se executar. Então, seria isso nessa aula.